Bem-vindos ao podcast Aprender Mais. Estamos na segunda temporada e, com grande honra, o primeiro episódio. Hoje, um assunto muito importante, tenho certeza que vai tocar na alma. Nós vamos falar muito sobre, pessoal de casa, você já sentiu que está se esforçando, nada acontece? Não sai do lugar? Alguém aí pode falar abertamente? Depois fala pra gente nas redes. Talvez não seja falta de vontade. E sim, talvez, um trauma. Nada melhor do que Ana Tomazelli, counselor. Ok, falei bem, né? Falou bonito. Especializada em trauma, manejo de ansiedade e desenvolvimento emocional, que tem tudo a ver com a estrutura do nosso podcast, ok? Formada na Faculdade de Montana. Isso. Tá legal? Temos aqui a nossa equipe, novamente, Viviane. Mais uma vez, uma grande honra ter você com a gente. Obrigada, boa noite a todos. Daisy. Boa noite a todos. Danúzia. Olá, tudo bem? Dispensa apresentações para as três e para nós quatro. Mas a gente tem uma convidada muito especial. Então, Ana Tomazelli, se apresente, conte um pouquinho da sua história. E eu já quero, de princípio, como você vai prender a nossa atenção com um assunto tão importante. Fala um pouquinho sobre o assunto também. Bom, eu sou Ana Tomazelli, eu fui professora minha vida inteira. Eu fui professora de inglês minha vida inteira. Fiz faculdade de letras na PUC, me formei em 95. Dei aula em escola, tive a minha própria escola, treinei muitos professores, descobri PNL lá para 1900, era 1900 ainda, minha gente, então faz muito tempo. 96, mais ou menos. E de lá até... eu fiquei uns 20 anos com um hiperfoco forte em PNL. E usei muito PNL para trabalhar na minha escola com os professores, com as crianças, e foi bem proveitoso. Em 2016, eu ainda tinha a minha escola aqui e eu resolvi fazer um mestrado de counseling em clínica de saúde mental. Eu ia falar em inglês. Counseling in Clinical and Mental Health, aí falei. E lá em Montana, na faculdade de educação, porque, como eu estava falando antes da gente entrar aqui no ar, o formato da área de saúde mental nos Estados Unidos é diferente do nosso aqui. Aqui a gente tem psiquiatria, tem psicologia e tem psicanálise, por exemplo, que são os mais oficiais, assim. E depois tem os terapeutas holísticos, outros tipos de terapia. Lá, a área não é muito assim. Então, eles chamam de social worker, é terapeuta, é psicoterapeuta, não é terapeuta, psicoterapeuta. Que equivale ao psicólogo aqui. O counselor, que é quem faz terapia lá também, quem aplica psicoterapia lá. E o psicólogo, ele só é clínico se ele for, se ele tiver mestrado ou doutorado. Então, ele não faz a clínica se ele não tiver uma graduação assim. E aí eu fiz esse mestrado lá em Montana, Missoula, Montana, na Universidade de Montana, onde eu ainda sou faculty affiliate lá. Eu faço parte do board de diversidade da faculdade. É como se fosse aqueles professores convidados, sabe? Que eles falam, que aqui eles falam, eu sou professor da Harvard. É nada, é só um título. É só um título, você não ganha nada, você não vai dar, mas é assim, você tem acesso ao que os professores têm, se eles precisam de alguma coisa, eles pedem para pesquisa, essas coisas. E eu trabalhei na área de educação lá, porque assim, eles viram da onde eu tinha saído e eu acabei ficando na área de educação. E lá, eu trabalhei em 2 lugares principalmente. Eu desenvolvi material pedagógico, porque a gente na sala já passa a vida inteira desenvolvendo material pedagógico, né? E eu desenvolvi o material pedagógico da empresa Families First, de lá do norte do país, e eles usam o currículo pedagógico para psicoeducação que eu desenvolvi. E eu dava alguns dos cursos, algumas das palestras lá também, e na universidade. E eu trabalhei dentro de uma escola
alternativa nos Estados Unidos. Vocês sabem o que é uma escola alternativa? Não. Já ouviu falar? Explica pra gente. Escola alternativa é como se fosse um supletivo e tem no país inteiro, tem nos Estados Unidos inteiro. Mas eles têm um formato diferente de supletivo. Eles recebem pessoas em situação de risco. Então, a criançada que mora em orfanato, em abrigos. Então, eles vão para a escola, eles vão para essa escola. Crianças que passam por experiências muito severas, traumáticas, vão para essa escola. Porque essa escola tem uma acomodação emocional e uma segurança psicológica diferente. Não é diferente. Que legal. E eu era psicoterapeuta dessa escola. Então, eu fui 2, 3 anos psicoterapeuta dessa escola. E foi uma experiência inimaginável. Então, assim, eu saí da escola aqui de ensino de inglês, que era, né, só alegria, para ver uma outra realidade. Para ver pobreza nos Estados Unidos. Tem muita, só que a gente não sabe, né? Então, eu trabalhei com essa população lá. E população diversa também, porque na região que eu trabalhava tinha muitas tribos indígenas. Então, eu trabalhei também bastante nas tribos indígenas. Dentro da área de educação, porque o counseling é um braço da educação, ele não é da saúde, não é da área da saúde, porque eles entendem o counseling como desenvolvimento humano. Que a gente devia entender isso também, né? Sim. Sim. A gente que é professor Que e que legal. teve dentro da sala de aula, dentro de escola a vida inteira, sabe muito bem o quanto a gente precisa saber de desenvolvimento humano. Então é isso. Mas você fazia esses seus atendimentos, Ana, enquanto estava cursando, fazendo a... O mestrado que eu fiz é um mestrado de trabalho. Então, parte era enquanto eu estava cursando e parte foi depois, porque eu fiquei lá também, né? Então, parte foi depois de formada também. Ana, então é uma grande honra recebê-la aqui no nosso Pode Aprender Mais, ok? Obrigada. Ana, então o assunto é um assunto importantíssimo. Então, pessoal de casa, eu falei na introdução que eu fiz, né, do nosso podcast, o primeiro da segunda temporada, vai tocar na alma. Então, por que eu não avanço? Por que eu não entendo? Será que eu estou com preguiça? Será que tem alguma coisa que eu não consigo entender? Está faltando algo? Pode ser uma dor emocional mal resolvida. Conte um pouquinho para a gente por que o trauma pode ser tão importante para que a gente entenda e perceba que aquilo está travando a nossa vida, o nosso crescimento, ou o nosso próprio entendimento. Por Sim. quê? Porque o trauma pode nos travar. Primeiro que o que as pessoas entendem de trauma, principalmente aqui no Brasil, não é exatamente o que é trauma, né? Então vamos separar as coisas aqui. Eu vejo muito no Brasil as pessoas entenderem trauma como transtorno pós-traumático, que é aquela coisa que a gente tem um transtorno, uma coisa que atrapalha muito a vida e que você realmente fica doente, adoecido, né? Precisando de remédio e tal. Não que o trauma não precise de estudo também, porque precisa. Mas a gente tem a ideia de que trauma é uma coisa enorme, ou uma história horrorosa que aconteceu com a gente. E o trauma não é bem isso. A palavra já é horrorosa, né? Porque a gente aprende que assim, não, trauma é quem sofreu um abuso. Trauma é quem sofreu um acidente horroroso e perdeu um membro. Trauma é uma coisa assim, tem que ser uma coisa muito catastrófica. Preconceito. E trauma, ele é o que fica no corpo. Trauma não é a história que te aconteceu, não é a experiência que te aconteceu. Trauma é como isso fica registrado no seu corpo, como fica registrado no seu sistema nervoso central. Então, a gente sabe que alguém tem trauma quando, como por exemplo, você falou dos impedimentos para aprender, Sim. né? Então, eu falo assim, eu não aprendo inglês. Não, quanto a gente escuta isso na vida? Eu aprendo Todo inglês, dia. porque eu tenho trauma do inglês. Verdade. Você tem ataque cardíaco, assim, quando você tem isso, você transpira. Coração dispara. Acelera. Você Acelera. fica tremendo. A alma sai do corpo. A alma sai do corpo. Você sente coisas físicas. Você transpira. Se sim, você tem trauma de aprender inglês.
Se não, você não gosta, você aprendeu, ou você não conhece ainda, ou você não sabe o caminho, então você acha que é um bicho de 7 cabeças, mas não é, né? Trauma é aquilo que fica no seu corpo, que fica registrado no corpo, porque a gente tem 2 tipos de memória. A gente tem a memória implícita e a memória explícita. A memória explícita é a historinha que a gente tem. Então, eu passei uma situação muito terrível com o professor uma vez, me senti humilhado, então eu tenho um trauma. Pode acontecer? Pode. Pode. Se aquilo ficou registrado no seu corpo de uma maneira muito forte, e esse registro acontece porque a gente não consegue processar o sentimento. Todo sentimento que fica maior do que eu posso processar, ele vira um trauma, porque daí ele vira uma memória implícita. É um bloqueio? Imagina que quando acontece uma experiência, que essa nossa experiência, vocês são tudo peneleiros, vocês vão saber o que eu tô falando. Essa experiência tem calor, tem luz, tem cheiro. tem cheiro, tem todas. Sistemas representacionais. Exatamente, tem Sinestésico, tudo isso, não visual. tem? Isso significa que quando qualquer experiência está acontecendo, ela acontece no corpo inteiro. Ela acontece em tudo. Então, ao mesmo tempo que eu estou tentando processar que, eu fiquei humilhado, me senti humilhado com uma situação na sala de aula, o seu coração está disparando, a sua pupila está dilatando, os seus alvéolos pulmonares estão ficando enormes para você poder sair correndo de medo, né? Então, ele ativa a amígdala cerebral, que ativa todas as outras partes do seu corpo. Então, é como se a gente dispara um gatilhozinho, mas que liga todo o resto da circuitaria. Então, quando você liga todo o resto dessa circuitaria, tudo funciona junto. Só que quando você não consegue processar um sentimento, uma experiência muito horrorosa, isso fica fragmentado em você. Então, você, às vezes, tem a historinha inteira e, às vezes, você tem só aquilo que você sentiu. Sabe a tal da ancoragem? Sim. Então, só fica aquilo que você sentiu. Aquela É por sensação, isso que o né? gatilho diz dar uma âncora. Nossa, interessante. Porque isso é do sistema nervoso central. Entendeu? Então, o trauma, ele é como o seu corpo registrou a falta de processamento. Ana, é correto então eu dizer que o trauma ele é invisível, mas profundo? Eu acho que se a gente pensar que a gente não conhece e não entende direito o que é trauma, a gente pensa que é invisível. Porque aquilo que a gente não conhece e que a gente não nomeia, fica invisível, né? Então, me parece que faz sentido. Mas é muito profundo. E muitas vezes, né, Ana, a gente percebe que a pessoa nem sabe de onde vem. Porque se ela teve um trauma muito pequena, essa criança sofreu um trauma, vamos supor, com 2, 3 aninhos, às vezes ela nem se lembra de detalhes, precisa mas nem. a sensação no corpo vem. Então, realmente, depende da ocasião, ele se torna invisível. Ele está muito profundo. É porque tem essa fragmentação da memória implícita e da Isso. explícita. Quando a gente não sabe falar, quando a gente é bebê, quando a gente está na barriga da mãe, Tudo isso. quando a gente não tem palavras para descrever, ela fica como memória implícita, que é aquilo que a gente sente e Não não sabe tem a por historinha. quê, né? E não Não sabe tem de a onde historinha. vem, Então, o invisível aí faz todo sentido. Interessante. Porque ele está na memória implícita. Sim. Então, pessoal de casa, vamos prestar atenção nos sinais. Com São certeza. sinais físicos. Viviane, como especialista em PNL, como traumas podem virar assim gatilhos mentais limitantes? Como a Ana explicou anteriormente, só para a gente não ficar repetitivo, esse trauma, ele acaba mexendo com toda a estrutura da pessoa que viveu aquilo, aquela experiência traumática, seja ela qual for, e independente vamos dizer assim, do quanto se vai significar para ela. Mas aconteceu um trauma, ela vai ter provavelmente alguma coisa que vai limitá-la lá na frente. Então, como foi falado, se ela sofreu alguma coisa, se ela ouviu alguma coisa quando criança,
criou uma sensação muito ruim, ancorou algo muito ruim, quando ela está na fase adulta, acaba acontecendo exatamente isso. Ela vivencia algumas coisas, ela tem a sensação de incapacidade, ela não consegue ir adiante naquele projeto, ela começa a procrastinar. Tudo isso por quê? Porque muitas vezes aconteceu algo que ela pode saber ou não saber, ser invisível ou não, e acaba fazendo com que ela não progrida, com que ela se limite. Então, por isso que a gente fala que realmente o trauma, ele influencia muito nesse padrão limitante da nossa vida, né? Pode não ter acontecido alguma coisa também. Uhum. O trauma, ele também nasce da negligência. E da negligência, e não importa assim, se a gente teve a intenção de negligenciar ou não. Em que sentido? Por exemplo, pais que são super atenciosos, são pais presentes, são ótimos, podem negligenciar emocionalmente a criança em algum momento da vida, porque é natural que a gente faça isso, porque Sim. a vida é corrida, porque é difícil, enfim. Se aquele momento foi muito significativo, a falta do que a criança precisava também vai traumatizar. Sim. Então, quando não acontece alguma coisa, também é um motivo do corpo não conseguir processar. Sim. Então, eu queria a mamãe não me atendeu, como eu precisava, nasce uma Exato. memória implícita, que é um pedacinho aqui. E aí, o que acontece? Lá na frente, a gente dispara os gatilhos, porque eu vejo uma coisa, eu ouço um som que lembrou aquela experiência. Você tem aquilo marcado no corpo, você sente primeiro, né? Excelente. Falando sobre isso, foi muito interessante. Por isso que é importante a gente ter a tomada de consciência, né? Se a gente não tem a tomada de consciência, a gente não se modifica. E sábado eu tive uma experiência assim que foi exatamente isso. Fez um boom na minha cabeça. Porque a gente nunca pensa em programar os nossos filhos de forma negativa. E a palestrante falou que ela adquiriu o hábito de falar muito rápido. E lógico, hoje ela tem um conhecimento, né? E aí ela descobriu que ela desenvolveu isso porque a mãe era muito ocupada, a mãe tinha reunião, tinha trabalhar e cliente e tudo, e a mãe falava assim para ela, vai logo, fala que eu quero, seja objetiva. E aí ela falou assim, então eu aprendi que eu tinha que falar rápido e falar com clareza, aquilo que eu estava falando. E aí eu falei, meu Deus, eu me vi naquela fase, porque eu sou assim, e é aquilo que você falou, a gente não tem essa consciência, por isso que a gente acaba despertando, então, e aí depende da criança. A criança, às vezes, ela quer falar com toda a calma, ela quer que olhe nos olhos, ela quer sentir o toque, ela quer se sentir pertencente daquilo. E é como se falasse assim, olha, eu tô te trocando pelo trabalho, então fala logo. E eu faço muito isso, vai, fala pra fora, eu falo pra ele, anda logo. E aí eu falei assim, gente, isso é muito, muito real. Então a gente tem que ter essa tomada de consciência. É um fazedor de ansiedade, exatamente, né? Então a gente é um vai programador de ansiedade. Sem a gente ter essa sem a gente ter essa consciência, porque a gente não pensa isso, é igual você falou, a gente tenta fazer da melhor forma possível, ser carinhosa, mas nesses pequenos detalhes a gente acaba criando esses bloqueios. E pode causar um trauma. Um trauma. Né? Exatamente. Ai, desculpa. Desculpa, não. Pode ir, Danusa. Eu tenho uma curiosidade, eu não sei se Ana, como especialista, se eu vou me antecipar, se você depois iria falar, mas eu já quero questionar. Trauma, existe cura? Tem, sim. Existe cura. E existe traumas que não são curáveis? Eu acho que devem Boa existir, devem existir traumas que ficam mais no corpo, mas assim, teoricamente, porque pensa que isso o que ocorre é uma disfunção do sistema nervoso central. É uma desregulação do sistema nervoso central. É tudo muito fisiológico. Então, se você fizer um tratamento de trauma para trauma, direcionando para o tratamento para o corpo, direcionando para mudança disso, aí não tem como não tratar. Trata, né? Mas ele passa a não ter cura quando a pessoa que sofre o trauma permanece no mesmo ambiente, na mesma
com as mesmas coisas que acontecem com ela, aí é difícil de Quando, tratar. mesmas quando é o situações. invisível, como o Rogério mencionou, quando é um É. trauma invisível, podemos dizer assim? Se você não procurar e não souber o que é o trauma, daí ele fica lá pra sempre. Daí Pra não vai sempre. curar, daí você É não vai como, tratar. por exemplo, Uhum. assim, se aquele ambiente despertasse o gatilho nela. Sempre, É como se fosse E você isso. se retraumatiza. Porque você quer por em isso- constante ciclo, né? Por isso que eu estava falando para vocês sobre a abordagem informada pelo trauma. Ela é uma mudança de cultura, ela é uma mudança de paradigma, que você passa a... Ela tem alguns pilares, né? Então, você reconhece a prevalência do trauma. Então, trauma não é só transtorno pós-traumático, trauma é uma coisa que acontece com todo mundo a todo momento, e a ansiedade que você tem hoje, muito provavelmente é trauma. Muitas doenças que você desenvolve, muito provavelmente Nossa. são traumas. O Dr. Gabor Maté, que é um médico húngaro-canadense, ele trabalha especificamente com isso porque ele começou a tratar pessoas de vício. E aí ele foi percebendo que, assim, todos os problemas que estavam por trás dos vícios eram traumas. E aí ele tem um livro, eu nem sei se tem tradução para português, mas chama When the Body Says No, quando o corpo fala não. Que ele faz uma lista das doenças que as pessoas desenvolvem, principalmente doenças autoimunes, que vêm de traumas. E ele traça até o tipo de trauma que você tem. Então, a pessoa que passou por esse tipo de experiência desenvolve tal tipo de doença. E que Nossa, tem, assim, uma prevalência interessante. enorme. Que legal. Como é o Existe- nome? When the Body Says No, do Gabor Maté. E existe um estudo longitudinal que chama Adverse Child... vou lembrar, peraí. ACEs. Adverse Child Experiences. Que foi um estudo que começou... eles seguiram, né, as pessoas desde a infância até virarem da vida. adultos. E eles fizeram muita pesquisa com criança. E eles descobriram que existem algumas coisas, alguns traumas que você passa na infância, que depois você acaba se desenvolvendo alguns transtornos, do tipo ansiedade, depressão. Então tem, assim, uma incidência enorme. Então, o trauma não tem só a consequência do transtorno pós-traumático. O trauma tem uma série de consequências, né? E hoje, o Gabor Maté, o Bessel van der Kolk, que é também um papa do trauma hoje no mundo, eles falam sobre isso, sobre como fica isso no corpo. Nossa, Muito forte, né? muito forte. Muitas vezes a gente convive com o trauma e nem sabe que nome a gente dá nisso, né? Então, falando um pouquinho, a Deise falou uma palavra importante, né? Pegando o gancho, Deise falou em ciclos, né? E nada melhor do que a Danusa falar pra gente, quando a gente considera autoestima e principalmente aprendizado, como o trauma impacta isso você como, né, como educadora, né? Conta um pouquinho pra gente como isso impacta diretamente nas crianças, No processo de aprendizagem. no processo Você de quer saber? aprendizagem. Impacta de forma muito negativa, porque uma criança traumatizada é uma criança que a gente vai precisar dar esse acolhimento, a atenção, vai precisar mostrar, entender o processo que causou esse trauma, que é o que vai deixar sem a memória, sem a concentração de estudo, e vai fazendo com que esse déficit da memória, de estudar, reverta todo o quadro dele, vamos dizer assim, no aprendizado. E aí, ele vai ficando cada vez mais, como a Ana até mencionou, como na língua inglesa, mas eu digo do modo geral. Já vai dizendo assim, eu tenho trauma, não consigo aprender o inglês. Né? Tem uma barreira aí. Mas aí diz, eu não consigo aprender a matemática. E muitas vezes a causa é justamente, e pode ser algo que foi de uma forma tão sutil, como a Ana explicou,
Não precisa ser uma grande coisa, foi porque tem que ter registro no seu corpo. E basta, às vezes, uma só palavra de uma professora dizer assim, nossa, mas você ainda não entendeu o que eu falei? E isso se tornar um trauma na vida da criança ou do adolescente e levar para a sua vida e pela futura e fazendo com que isso trave, se torne um bloqueio para ele no desenvolvimento dele humano. Como Excelente. profissional. Sim, porque daí, como você estava falando sobre as crenças, né? Porque daí o que acontece? Ele estabelece uma crença sobre si mesmo por conta da sensação. E é muito natural na escola a gente ver, no dia que chega, eu vou dar o exemplo da aula de matemática, mas pode ser também, pode ser até da aula de educação física. No dia que chega a hora e a aula de educação física e eu tenho uma criança, porque eu estou sugerindo educação física, porque a gente sabe que a maioria adora, né? Saiu da sala de aula, vai para a quadra. Mas tem aquela criança que no dia e na hora da aula de educação física tem dor de cabeça, dor de barriga. Quer ir embora. Aí na hora que começa a correr, cai, aí não vai mais participar do campeonato, ou seja, o que for. E muitas vezes o que você vai ver, o que tem ali, Eu tenho uma trauma. história, Olha só. eu tenho uma história de trauma meu com matemática. Olha, eu fiz letras, né? Minha primeira faculdade foi letras, vai vendo, né? Por quê? Quando eu estava na segunda série do primário existia. Não existe pré-primário, mais, não existe Ana. mais. Agora é no Mas eu fiz fundamental. primário. Fundi 1. Quando eu tava no Fundi 1, eu fiz Anos primária. iniciais, anos iniciais Anos agora. iniciais, Eu tava no segundo aninho e eu tava aprendendo divisão. E eu sempre fui muito faladeira, assim como vocês podem ver. E aí, a professora falava assim, entenderam? Eu falava, não. Ela tava ensinando divisão. Você já me contou Entenderam? essa história. Entenderam? Não entendi. Mas aí a professora ficou indignada, porque ela falava, ela explicava de novo, e ela foi muito boazinha, sabe? Ela foi muito querida. E você, não, mas não entendeu? E eu era filha de professor da escola. Então eles tinham, assim, morrer de dó da minha mãe, primeiro que eu era uma pestinha, eu era terrível, e aí, porque eu não conseguia aprender a tal da matemática. Aí a moça falou, bom, então vou mandar você para outra professora, ela explica para você, para te ajudar. Eu cheguei na outra professora, ela falava, e eu, você entendeu, Ana Cristina? Não. Mas você não entendeu ainda? Não, eu não entendi. Agora imagina uma criança, no segundo ano eu devia ter 8. 8 anos. 8. Eu não consegui entender a primeira. Ela forçou e continuou tentando, mas assim, com a aflição dela, com a ansiedade dela de me ensinar, ela continuou repetindo. Aí me manda pra outra. Não, aí pra piorar tudo na minha vida, eles me mandaram pra diretora. Porque a diretora naquela época era uma ex-professora de matemática. E eu amava a diretora, gostava dela também, mas eu fui parar na diretoria, minha gente. Eu fui lá pra diretoria. Olha o trauma. É. Foi parar na diretoria. Aí a diretora explicava. O que eu falava pra ela? Não, entendo. Você acha que eu tava ouvindo alguma coisa que ela tava falando? Provavelmente não. Eu fiquei com aquilo. Eu sou burra de matemática. Eu não entendo matemática. E isso foi pro resto da minha vida. E foi assim, difícil. Eu ficava de recuperação. A única matéria na minha vida que eu ficava de recuperação. Foi muito difícil. Quando eu entrei na faculdade de letras e eu peguei o currículo na secretaria, eu estava com a minha mãe. Eu olhei o currículo e eu olhei literatura. Literatura inglesa, literatura portuguesa, inglês. E não sei o que. A hora que eu vi aquilo, me deu uma explosão de choro. Eu tremia, eu chorava. Aquele choro que veio assim das minhas entranhas. E a minha mãe assustou, as pessoas assustaram, assim, eu não conseguia parar de chorar, e eu tremia e tal. Imagina toda essa catarse no corpo, porque não tinha matemática. Porque eu não ia ver número, porque eu ia ver literatura, porque eu ia ler, porque eu só ia fazer as coisas que eu adorava. Então aquilo foi, assim, uma libertação. Que eu chego no mestrado e tem estatística. Eu gosto. Jesus amado, o que é isso? Eu falei, não. Aí você não é reviveu tudo possível. aquilo, né? O que aconteceu Aí- comigo? Eu tive um troço. Eu passei mal, eu fiquei me sentindo, eu não vou conseguir, Culpada. eu não vou fazer, o que eu tô fazendo aqui do outro lado do mundo, fazendo um mestrado em outra língua,
com outra área, o que eu tô fazendo aqui? Nossa, foi um drama, foi um drama. E eu acho que eu tava com uma cara de tanto desespero no dia da aula, que o professor olhou pra mim e falou assim, tá tudo bem? Eu falei assim, é o seguinte, professor, e já lavei minha alma, falei, ele falou assim, mas fica calma, porque vai dar tudo certo e eu vou fazer tudo junto com você. E ele foi me acolhendo e foi me dando um respaldo, não assim, do tipo, não, você vai conseguir, você consegue, vai, tenta. Ele não fez isso, ele fez, não importa o que aconteça, eu tô com você. E esse é um dos detalhes do trauma também. Quando a gente passa por uma experiência sozinho. Quando a gente não consegue ter a colaboração da troca humana. Sim. Por isso, O tão apoio. importante É. o apoio e o acolhimento. Você falou e eu tava viajando aqui. Mas deixa eu falar do meu GPA Nossa daí Senhora. então, porque daí o meu GPA foi 4.0, que é nota máxima em estatística. Olha! Descobri que eu não era burra de matemática. Então a gente pode dizer que ele ressignificou essa sua crença? Totalmente. Totalmente. Ele Isso que faz curou o meu trauma. Que legal. Porque foi um semestre inteiro ele curando, né? Não foi assim de uma hora para outra. Mas, Nossa. Foi um processo. mas Legal. realmente, Ressignificou de forma eu positiva. consegui entender com o meu corpo inteiro que eu não era burra de matemática. Sim. E que eu só não gostava daquilo que eu não conhecia, que eu não conseguia desenvolver. E aí, não fiquei faculty affiliate fazendo pesquisa? O que eu mexo com hoje? Eu mexo com estatística, com número, com levantamento de dados. Eu também. É como se você dissesse pro seu cérebro, ele tivesse essa consciência, nossa, é prazeroso. Não é só ruim, né? Mas é um libertar. processo no corpo. Não é só mente. A gente precisa... Bom, PNL fala isso, né? A gente precisa desvincular essa ideia pobre de que a gente tem que trabalhar a mente, tem que fazer terapia para cada cabeça. Não, a Uhum. terapia e o desenvolvimento humano é por causa do corpo. Tudo tá ligado. Porque é tudo ao mesmo tempo agora. O que acontece tudo... Uma junção. como que é? Neurons that fire together, wire together, né? Os neurônios que Sim. disparam juntos se conectam juntos. Que A legal. gente fala bastante da fisiologia. Até a Legal. posição do nosso corpo faz com que a gente mude instantaneamente o nosso estado. Então, isso é bem importante mesmo. Não é só o E é cérebro, é tudo. Parte do treinamento. Sim. É legal. No treinamento não, desculpa. Parte do tratamento isso, de trauma. porque É não o é corpo. só, né, só a mente. Quando eu disse que eu estava viajando, né, falando um pouquinho do ciclo, eu também gosto muito de matemática, sempre gostei. Mas, para ser bem rápido, na quinta série, só ficou eu de recuperação, porque eu tirei, a professora me deu um C- naquela época. Ela que te deu, né? Ela me deu um C- em matemática, e aquilo lá acabou comigo, a escola, e a classe inteira tirou sarro de mim, né? Ô, Mancília, ficou em recuperação e só ficou eu. Aí, eu falei, agora, matemática, passei, fui muito bem, tirei nota, eu não vou lembrar agora que a memória, mas foi super ótimo, bem. Foi maravilhoso. Aí quando eu estava fazendo magistério, de novo, Você fez magistério? fiz magistério. Ai, que coisa linda. Aí no terceiro ano, de novo, eu lembro até hoje, não vou falar o nome da professora, Mancília, só você, C-. Aí eu vi aquele cenário de novo. Eu falei, não acredito, matemática. E era equação, eu adoro. De novo. Aí eu falei, aquele dia nunca mais eu vou ficar em nada em matemática. Tanto é que eu fiz estatística na Unicamp, né? Ah lá. Gosto de estatística. Creio em Deus Pai. Adoro. Mas assim, a gente falou muito em ciclos, né? O trauma, então, é um ciclo na nossa vida. Ele é momento. É agora. Como assim? É passado. Não sei se eu te é entendi. futuro. O Eu posso trauma encarar é o o que trauma tem no seu corpo. como um ciclo. O trauma é o que tem no seu corpo. O trauma é como você registrou uma emoção que você não conseguiu processar. Esse outro autor que eu citei, o Bessel van der Kolk, ele tem um Trauma Institute nos Estados Unidos. Ele faz pesquisa sobre trauma. Ele tem um livro que chama O Corpo Guarda as Marcas. Esse tem em português. Legal. E é excelente, e ele explica exatamente toda a parte fisiológica mesmo do que acontece com a gente. Não sei se é um ciclo. É um ciclo se a gente pensar
nele sendo tratado e diluído e curado. Porque assim, por Daí, que sim. que eu disse ciclo, né? A gente vive um cenário naquele momento, que nem eu citei o exemplo, por isso que eu citei o meu exemplo, e depois, né, alguns anos depois, a mesma situação. Mas eu acho que daí não é bem ciclo. Eu acho que são os gatilhos, Os né? gatilhos. Que são as âncoras que a gente vai colocando botando no nosso vocabulário em PNL, são as âncoras que você vai instalando no seu sistema ao longo da sua vida. Então aí, a hora que você tá no mesmo ambiente que tem qualquer submodalidade, hoje eu tô tão brasileira. Você tá Tá inspirada. tá inspirada. Qualquer submodalidade, que são esses, a temperatura, a cor, a luminosidade, todas essas submodalidades da experiência, quando a sua amígdala cerebral capta qualquer uma desses itens, ela vai disparar e vai falar pro seu sistema, sai fora, sai correndo, luta, ou se esconde, fica desesperado aí porque agora vai dar ruim para você. E aí você vai, aquelas mesmas conexões neurais que você disparou no momento da experiência ruim, disparam no seu corpo. Então, ainda que você não tenha a história para contar ali naquele momento, olha, eu me sinto assim por causa disso, o seu corpo está sentindo. E aí aí o sentir do corpo dispara pensamentos automáticos do tipo, eu sou burra de matemática, Eu não consigo mesmo. eu não consigo Não consigo mesmo. Não adianta. Eu sou rejeitado, ninguém gosta de mim mesmo. Eu não vou conseguir, eu vou falar, né? Assim. Ana, eu tenho uma outra curiosidade. Curiosa que eu sou, né? Você contou sua experiência lá em Montana, que você fez a clínica, né? Cuidou de alunos. Né? Eram só adolescentes, não, né? Eu tive a oportunidade de... Eu passei por diversos lugares. Eu fiquei até em hospital psiquiátrico. Mas a maior parte do tempo eu tive com o Families First, desenvolvendo... Families First é uma empresa sem fins lucrativos que desenvolve um aparato pedagógico para comunidade. Então, por exemplo, se pais vão se separar, eles têm que passar por um counselor e passar por uma metodologia para não deixar o filho no meio da briga. Então, o juiz fala, olha, legal. ele tem que ir lá e fazer um curso com a Families First, por exemplo. Eu tenho uma gama de cursos preparados para a escola, que são mini workshops para pais e para os professores, que são, por exemplo, eu vou ensinar então como é o TDAH para o professor, como é o TDAH para os pais. O que a gente pode fazer para ajudar em termos práticos? Como desenvolver capacidade de autorregulação nas crianças, autorregulação emocional. Então, como é que eu faço para desescalar uma criança que está dando piti na escola? Piti é feio, né? Mas a criança está lá sofrendo. Birra. Né? Mas culturalmente existe um cuidado para ter esse tratamento com as pessoas que estão vivenciando trauma. Sim. Ou carregam trauma. Uhum. E aqui no Brasil, você é procurada por pessoas para cuidar o trauma ou tem uma grande distância do que você viveu lá? Não. A gente está 20 anos para trás. Nossa Senhora. 20 anos, Ana? 20 anos para trás. Os profissionais, eu tenho algumas direcionamentos profissionais, que é o tratamento de trauma, porque eu fui colocada nesse setting. Então, eu precisei me desenvolver mais como é um mestrado de trabalho. O meu desenvolvimento foi muito maior nessa área, porque eu estava lá e era com isso que eu lidava. Uhum. Por consequência, com ideação suicida, porque eu estava num lugar onde os jovens... onde tem uma altíssima taxa de suicídio nos Estados Unidos. É a maior, que é em Montana. Então, o meu treinamento foi espetacular nessa área. E se você pegar literatura, se você pegar formação, o que eu escuto psicólogo e pessoas falando aqui no Brasil
São as referências que eles davam lá do tipo, olha, 20 anos atrás era assim, tá? Agora é assim. É assim. É muito, a gente tá muito atrás. Muito atrasado. Nossa. Por exemplo, essa informação sobre trauma, que é uma mudança de cultura dentro dos lugares, é uma coisa que tem que ter igual treinamento de primeiros socorros. Lá todo mundo tem, se você vai numa escola, qualquer escola tem treinamento de primeiros socorros. De coisa de fogo, né, de bombeiro, de atirador, porque eles têm que ter, né, treinamento para professor, para as crianças, para administrar essas coisas. E tem para informação pelo trauma também. Nossa, interessante. Então, em todo lugar lá você vai ter isso. Só que aqui a gente tem isso. Eu sou procurada hoje para tratamento individual ou em grupos, porque eu também faço grupos. Mas o que eu mais quero mesmo, eu acho que é uma barreira enorme ainda, porque as pessoas não entendem o que é trauma. Eu tô falando de trauma agora, esse ano e o ano passado, no finalzinho do ano passado, eu comecei a ver pessoas na internet aqui, nas redes sociais, se referindo ao Gabor Maté, ao Bessel van der Kolk, e eles foram meus professores. Né? Eu fiz curso com eles em 2016. Então, a gente tá bem atrasado. E assim, olha, mudar o paradigma e mudar a questão cultural dentro das escolas, gente, vocês não têm ideia da potência que é isso. É uma potência, porque as escolas mudam mesmo a realidade das pessoas ali. O que eu vi, eu acho que eu posso falar o nome da escola, porque eu fui funcionária lá há um tempo, é que tem essas questões éticas dos Estados Unidos, são todas cheias de história, mas a escola alternativa que eu trabalhei chamava Willard Alternative School, em Missoula. É uma escola que ela é uma cozinha industrial maravilhosa no meio da arquitetura. E em volta é construída a escola. Você vê já, né, a diferença de pensamento. E tudo que eles aprendem é tudo mãos à obra, assim, sabe? Tem muita... E nessa escola, eu trabalhei muitos anos, eu pude ver os adolescentes entrarem e sair. E no final do ano, eles fazem a formatura. E é uma formatura diferente, porque não tem um orador. Tem todos os oradores que quiserem falar. Então, às vezes, dura horas. Aquilo dura horas. Mas é a coisa mais emocionante que eu já vi na minha vida. Olha. Porque eles vão lá no microfone e eles falam a transformação que foi estar naquela escola, ser acolhido, se sentir pertencente, se sentir curado de diversos traumas. Então, assim, eu quis viver porque eu tô aqui. Vocês me ajudaram a querer viver, a continuar a minha vida. E agora eu vou fazer faculdade. É uma realidade que pouca gente pôde ver. Eu sou, assim, muito grata ao universo por essa experiência, porque é lindo de ver. E muda mesmo vidas e muda uma porção de coisas, porque você vai mexer aonde vai potencializar a aprendizagem, aonde vai potencializar tudo. Tudo. Nossa, que experiência, né, Ana? Maravilhoso. Olha, não foi... Um privilégio, vamos dizer assim, né, de você viver. Eu não vou falar pra isso. você que foi fácil, viu, Danúzia, porque Imagino. parece que é pesado, né? É difícil. E quanto tempo você ficou nessa experiência? Na Willard eu fiquei 3 anos. Nossa, bastante tempo. 3 anos. Legal. Eu era counselor, eu era psicoterapeuta da escola. Foi bacana porque, assim, em algum momento do trauma, né, falando já na palavra trauma, que até para mim é novo, tá? Mas, assim, a gente acaba confundindo com ansiedade, bloqueios, sabotagem, autossabotagem, que às vezes a gente faz para a nossa vida. É que a gente não confunde, é tudo isso também. É tudo isso. Faz Porque, parte, né? o que acontece é isso.
quando a pessoa tem trauma, é tudo isso que você falou. Bacana. Viviane, como especialista em PNL, como a PNL pode ajudar a gente a ressignificar isso e tirar esse limite? Quando a gente fala em PNL, na questão da parte de traumas, nós vamos trabalhar, conforme a gente já comentou aqui, toda a estrutura daquilo, o que aconteceu. A gente tem técnicas específicas para fazer essa ressignificação, onde a gente vai realmente trazer um novo significado. Porque o passado a gente não apaga. Aquilo que a gente vivenciou não tem como mais. Não desvive, né? Não tem como Eu eu falar assim, volta, rebobina. Você não vai né? desviver o que você viveu. Mas a gente tem como ressignificar através de técnicas e é poderoso. Então, hoje, eu também sou terapeuta, mentora e terapeuta, e eu percebo isso. Então, tem muitas coisas que a gente vai percebendo no atendimento, que a gente não pode falar aqui, mas que realmente tem traumas lá no passado. Então, a gente até chegou a falar no episódio de compulsão por compras de sapato. Então, eu percebo o seguinte, isso está muito interligado. E aí, quando você começa a tratar aquela estrutura, começa a mudar. Aí, na outra semana, a pessoa já vem falando, nossa, minha semana foi diferente, eu tive uma semana melhor, mais produtiva. Aí você fala, nossa, como é bom a gente conseguir. Só que a pessoa tem que estar disposta a fazer isso. E tem que começar a identificar aquilo que muitas vezes está no invisível, mas ela precisa identificar. E quando ela começa a realmente estar disposta, o trauma é curado. E a PNL é tão incrível, né, Ana, que às vezes, numa única sessão, depende do trauma, ela já sai curada. É possível. É possível. fantástico. Às vezes as pessoas me procuram e falam assim, olha, fulano veio aqui e andou para trás, eu quero andar para trás também. Eu falo assim, então, porque eu brinco com eles, você quer andar para trás, né? Porque existem algumas técnicas e às vezes eu insiro alguma coisa, mas assim, tem tudo a ver com counseling também, tem tudo a ver com tratamento de trauma. Porque o que a gente faz na PNL? A gente se guia pela sensação corporal. Então, como é que você ativa a memória? Tipo, você vai fazer, sei lá, uma linha do tempo. Você faz a linha do tempo como? Você incita o sentimento, ou a queixa que a pessoa tem, você sente aquela queixa forte, você deixa mais forte dentro do corpo, Mas ela sentiu. através daquilo que ela sente no corpo. O que ela tá ligando ali? Ela tá achando a memória implícita, aquela que não tem história. Então, através daquela memória implícita, quando a gente faz a guia, como fala? Guia. Eu queria falar guiação, não falo guiação, não. Como fala? Quando a gente faz... Diagnóstico? Não, eu quero falar guiar. Direcionar? Quando a gente vai direcionar, direcionar. não saiu a palavra, minha gente. Direcionar. Quando a gente vai fazendo o direcionamento com a pessoa, a gente vai guiando ela através dos sentimentos para ela ir recolhendo as memórias, vai vindo, né? O pensamento, ela fala, mas eu tenho que pensar no que você não tem que pensar nada, presta atenção no que você está sentindo no corpo. Porque é o que o Bessel van der Kolk fala, o corpo guarda a marca. E é incrível que eu falo que o subconsciente, porque tá lá no subconsciente, essas memórias que a gente não lembra. Na hora que a gente vai fazendo a técnica, ele vai trazendo tudo que a gente precisa. É porque as memórias implícitas estão ligadas com o corpo. E tem coisas que E você com nem o- imaginava que você ia lembrar. Porque quando a gente faz o master, o practitioner, a gente vivencia tudo isso. Então, a gente primeiro se aplica, né, vivencia a técnica para depois a gente aplicar no outro. E eu fiz uma linha do tempo junto com... Não, foi linha do tempo junto com... Nossa, peraí, deu branco agora. Cura rápida. Não, foi linha do tempo com a ponte ao futuro. Eu fiz essa semana, tava contando para Daisy. Eu falei, devo ter tido algum trauma, que eu não sei de onde começou, com relação ao dentista. Vamos andar para trás. Já fiz, já. Já tô curada, já. Mas eu falei assim, o que eu vou fazer? Aí eu unifiquei essas duas, né, a ponte ao futuro e a linha do tempo, e eu me auto-apliquei. Antes de ir no dentista, fiz a auto-aplicação.
Quando eu cheguei no dentista, parecia que eu já tinha vivido tudo aquilo, porque eu já tinha feito o caminho, o trajeto até lá, que eu fui ponte ao futuro, eu não voltei, né, nesse caso. E aí eu falei, que sensação estranha até, porque a hora que eu cheguei no dentista, parece que eu já tinha feito aquilo aquela hora, mas já tinha mesmo na minha mente, porque a mente não distingue o real do imaginário. Porque você faz as conexões neurais. É muito maravilhoso. A hora que eu sentei lá na cadeira, porque geralmente tem que tomar anestesia, porque eu não aguento, e é só limpeza, porque eu não tenho problema, enfim, nenhum a mais, graças a Deus. E aí ele falou assim, vamos tentar sem anestesia? Porque ele até anota que ele tem que dar anestesia. Eu falei, tá bom, doutor, vê como tá. Vê como tá. Ele falou, não, dá pra gente fazer sem anestesia. Eu falei, então tá, eu vou tentar hoje. Não tremi, não fiquei nervosa. Fiz o procedimento em 15 minutos. Você se autorregulou. É maravilhoso. Então, eu não sei de onde surgiu, não sei explicar mesmo. Esse é invisível, não sei quando foi o momento que eu comecei a sentir isso ou que aconteceu alguma coisa. Eu imagino qual seja, mas enfim. E foi maravilhoso. Então, realmente, as técnicas de PNL, ela serve realmente para mudar a nossa estrutura neural, criar novos caminhos neurais. Exatamente. E é maravilhoso. Vocês precisam testar. Nós estamos aqui maravilhados, né, pessoal de casa. Então, assim, Vocês querem andar para trás. nós sentimos que a gente chega perto, mas a gente não avança. Então, a gente tem cenários de profissionais, pode ter educadores, diversos tipos de profissões. Mas, assim, é um sucesso externo com uma dor interna insustentável. Isso é trauma, então? Se a pessoa tem um sucesso externo e uma dor interna, pode ser. Pode ser. Alguma coisa está errada lá dentro. Então, vamos fazer uma rodada aqui bem rapidinho. Viviane, por que eu não avanço? E agora? Eu acredito assim que a gente não avança porque tem algo que está precisando ser resolvido. Quando a gente consegue identificar aquilo, a gente consegue progredir. A gente consegue andar, dar um passo à frente, subir uma escadinha, depois outra. Daisy, por que eu não avanço? Eu acho que é igual você falou, falta de tomada de consciência. Quando você só consegue se modificar e avançar quando você tem consciência, primeiro você tem a consciência daquilo. Aí você se autorresponsabiliza, né, pelos resultados que você está tendo, e você só muda quando você muda, você se transforma. Então primeiro você identifica, depois você tem essa autorresponsabilidade, e aí você modifica. Danúzia? E quando eu não tenho essa autorresponsabilidade, complementando a Daisy, eu não avanço. Posso dar um exemplo? Claro. Quando a Ana estava comentando aqui, ela falou a palavra automático. Eu me lembrei de algo, automaticamente, que percebi que é um trauma. A primeira vez que eu peguei um carro automático, eu sofri um acidente. Nossa. E esse acidente, aqui na Bandeirantes, e de lá para cá, eu nunca mais peguei um carro automático. Então, eu não avanço, porque eu posso amanhã ter um carro automático, não posso. Mas eu só vou avançar se eu concluir, tomar a minha decisão de consciência, procurar a Ana, para andar para trás, como ela fala. Até hoje. Nunca mais eu peguei. Nossa. De medo. É trauma. Ana? E a Ana, na hora que a Ana falou, ela usou um termo automático para outra coisa. Na hora veio. Aí eu disse, olha, eu tenho um trauma. Eu lembrei de um trauma. Por que a gente não avança? Sim. Eu acho um monte de coisa porque a gente não avança. Mas hoje eu vou falar que é porque todo mundo tem trauma. E a gente só não sabe. Não sabe qual é e às vezes nem é importante saber qual é, mas é importante tratar. Às vezes precisa estar num podcast para descobrir. Eu tô tentando descobrir. Automaticamente. Trauma a gente precisa desmistificar, né? A palavra trauma. Exato, é o que eu ia falar. Criar um novo conceito para isso, porque a prevalência de trauma é gigantesca, né? Todo mundo tem um trauma. E a gente carrega isso pro resto da vida. E aí é pesado, né? Ficar carregando. O que você gostaria de deixar para o nosso pessoal de casa?
abordamos vários assuntos, desde criança até a nossa fase adulta. Provavelmente na nossa velhice também vai pintar mais algumas coisas novas aí, ou velhas. O que você gostaria de deixar para o nosso pessoal de casa? Eu acho que é importantíssimo a gente tomar a tomada de consciência, né? Que é essa... eu acho que é a educação que transforma. É a gente ter realmente o foco na educação transformadora. E a educação transformadora não é uma educação conteudista, né? É a gente desenvolver o ser humano. É a gente conseguir chegar lá nas escolas ensinando as crianças que respirar enquadrado não deixa você se sentindo mal. É você chegar e explicar para as crianças aquela história tão linda que eu acho que a gente podia até terminar ouvindo a tua historinha linda dos soldadinhos, porque eu achei uma metáfora incrível para o que acontece com aprendizagem dentro de sala de aula, e acho assim... É verdade, Deise. Antes de contar a historinha, eu queria falar sobre a nossa frase do podcast, que eu acho que fecha muito essa sua fala, que é: o saber é a semente que nunca pode faltar. Então, quando nós somos seres em constante transformação, né? Então, acho que é isso que faz toda a diferença. Mas a minha historinha, ela é uma metáfora, né? Bem simples, né, Ana? Não tem toda essa... Não, mas é na simplicidade que a gente acha riqueza. Mas é assim, é para entender como que a criança, ela acontece esse bloqueio, vamos dizer assim. Como que acontece esse processo na mente da criança? Então, vamos imaginar que a mente da criança, né, ela tá cheia de soldadinhos ali. Então, tem vários soldadinhos trabalhando. E tem o sistema límbico, que ele é o responsável pelo alerta. Então, quando a criança ela está num ambiente... A criança só aprende quando ela está num ambiente seguro, quando ela se sente pertencente, valorizada, ouvida. Aí acontece realmente o aprendizado. E quando ela se depara numa situação em que ela é criticada constantemente, que ela não se sente segura, ela se sente rebaixada, ela se sente tudo de ruim nela, Sim. É como se esse soldadinho, que é o sistema límbico, ele vem dando aquele alerta, né? Tipo assim, a gente tá ficando em perigo. Aí aparece a amígdala, que é um outro soldadinho, mas não é a amígdala da garganta, é a amígdala cerebral, né? Que ela é responsável por desligar o interruptor do córtex pré-frontal. E a aprendizagem, ela acontece no córtex pré-frontal. Então, o que acontece? Como se o sistema da criança inteiro tivesse preparado para se defender e não para aprender. Porque eles estão preparados para sobrevivência. Então, a gente vai ter que se sobreviver a todo esse caos aqui. Então, a gente não vai dar prioridade para a aprendizagem. E é isso que acontece na cabeça da criança. Ela se bloqueia ali, ela não consegue avançar, ela não consegue chegar no seu potencial, né? Não tem essa potencialidade aí. E aí, nós que somos da área do inglês, né? O inglês, ele potencializa muito isso. Quando a criança ela aprende uma segunda língua, é isso que difere ela do cérebro monolíngue, é como se uma outra língua fosse a vitamina para esses soldadinhos, que vai potencializar, vai deixar essa criança mais concentrada, foco, aprendizagem, a questão da lidar com questões emocionais, né, Ana? Muito. Cria uma autonomia. Muito. Como se ela fortalece, na verdade, uma segunda língua, ela fortalece os neurotransmissores do cérebro de uma criança que ela fala línguas ou toca um instrumento musical, porque a gente sabe que o ápice é o instrumento musical. É o que vai atingir, que vai ativar, né, Ana, todas as conexões neurais. E depois vem o aprendizado de línguas. Por isso que ele é tão importante no desenvolvimento da criança. Olha quão maravilhoso e interessante é o tema, né? Então a Ana deixou aí uma breve mensagem, né? Infelizmente estamos, né, perto do final, praticamente no final do nosso episódio, o primeiro da segunda temporada. Que pena, né, Ana? Tava tão bom. Dava para conversar mais um tanto. Ana, como o pessoal te acha nas redes, a gente, em todos os nossos stories e a nossa forma de publicar, estarei compartilhando suas redes, mas assim, fala aí pro pessoal de casa suas redes, como o pessoal te acha, fazer perguntas. Uhum.
Pode deixar as perguntas aí. Eu quero todas aquelas tento. dicas de livros lá, viu? Eu quero ler todos. Pode deixar. depois que passa pra eu gente. passo todas. Passo as de PNL direcionada Perfeito. para Inglês. inglês também. Ai, perfeito. Jane Por Revell, favor. perfeita, também é ótimo. Então, E eu tô na Alevo Counseling and Consulting. Fiquei chique de novo. Alevo Counseling Consulting no Instagram e no TikTok. Eu acho que tá Ana Tomazelli. Acho que tá Ana Tomazelli, eu Alevo. Se colocar Alevo, Ana Tomazelli, Te acha? com um L só, Perfeito. aí vocês me encontram. Estaremos compartilhando, né, todos os seus endereços para o pessoal de casa também conseguir acompanhar. E nós vamos terminar o nosso episódio. Danúzia, deixa uma mensagem para o pessoal de casa. Nossa, é super importante. Eu estou cada vez mais ciente de que o diálogo é a base de muito aprendizado. E esse episódio é a prova viva disso. O quanto foi rico e o quanto a gente aprendeu. Então, a minha mensagem é: vamos dialogar bastante para aprender cada vez mais. Muito obrigado pela sua presença. Daisy? eu Sim. vou ficar na nossa frase. O saber é a semente que nunca pode faltar. Excelente. Olha, Viviane. Você pode transformar a sua vida ressignificando seus traumas. Olha. Ai, que delícia. O que eu gostaria de deixar para o pessoal de casa: cultive ambientes onde é seguro errar. Eu acho que é dessa forma que a gente aprende e cresce. Perfeito? Melhor forma de acolhimento. Agradeço bastante a presença mais uma vez de todos. É um excelente, foi um excelente podcast, episódio foi maravilhoso. Nossa, Ana, muito obrigada. A sua presença- Obrigada, gente. A sua presença Obrigada. foi transformadora. Obrigada, viu? Com Perfeito? certeza. A Ana é uma alegria. Se a gente for definir a Ana como... de onde você conhece a Ana? Eu conheço da escola. Mas, é a pessoa alegre. Quando passa em... Petaqueira. Faz bagunça. E eu estava muito ansiosa pela sua presença Não, aqui. foi- Porque eu Que delícia. eu Foi sabia gostoso. que ia ser uma delícia conversar Então, com você. pessoal de casa, se esse assunto foi transformador, se te motivou, se fez você descobrir o significado da palavra trauma, compartilhe com seus amigos, compartilhe nas redes, tá joia? Continue nos acompanhando. É uma honra, mais uma vez, estar com vocês na segunda temporada. Mais uma vez, desejo sucesso a todos e, mais uma vez, obrigado a todos. Obrigado, pessoal. de casa. Obrigada, gente. Tchau, tchau.